Noite, Fátima. Edu, tudo bem, Edu? E eu vou fazer uma audiodescrição, né? E uma autodescrição de mim, porque podem ter pessoas que com problemas visuais também, né? Então, para elas poderem ficar inteiradas e nosso relacionamento com todos melhora, né? Bom, meu nome é José Alexandre, eu sou membro do Centro de Estudo da Consciência, né? Minhas características físicas. Eu sou negro, estou com cavanhaque, aquele cavanhaque bem ralo, né? Parece que está sem fazer, né? E bigode, sou negro, hoje estou usando óculos, estou com fone de ouvido e um microfone, estou com uma camiseta azul, né? Que essa camiseta azul, inclusive, é do trabalho de imposição de mãos, né? Que nós temos do SEC. Estou na sala de casa, atrás de mim tem uma parte de uma cortina da janela. Tá bom? E é isso. Então, vamos falar sobre a questão dos exercícios, né? Que na verdade é assim, a gente sempre pensa de uma forma, né? Qual seria o exercício fundamental, né? A chave essencial, o santo graal de todas as coisas, né? Primeiro eu acho que cada um tem seu momento, né? Tem a sua forma de, de se expressar e sentir as coisas, né? E então tudo que nós colocamos aqui, né, tanto para projeção astral, clarividência, comportamento, sobre várias questões, né, não seria uma regra, né, porque cada um vai encontrando o seu caminho, né, dentro disso. E o que mais interessante é que a gente pode encontrar vários caminhos, né. No SEC temos mais um caminho, né, e que a gente pode se afinizar ou não. Como o Nathan perguntou, né, há quanto tempo eu participo do SEC, eu entrei em 2008, né, então me afinizei desde as primeiras palestras com Moisés, né, quando Moisés fazia as palestras, né, tanto no SEC São Paulo, no SEC Uberaba e SEC Jundiaí, e eu me afinizei justamente porque era algo que ia ao encontro daquilo que eu estava procurando, né, não só na relação da espiritualidade, mas na relação com um monte de coisa, né, sobre a possibilidade de você aprender várias coisas, né, e relacioná-las ao mesmo tempo, né, física, matemática, mecânica, né, culturas diversas, né, tivemos vários trabalhos já, né, e continuamos tendo vários trabalhos também lá em São Damião, né, então é isso, né. E eu vou fazer uma breve descrição, porque eu não sei quantas pessoas já nos acompanham, acredito que são muitas, pelo que eu estou vendo aqui, muitos nomes eu já costumo ver aqui, e para quem é a primeira vez ou não tem um contato com a questão da projeção astral, né, eu vou fazer uma breve explicação. Né? A projeção astral é o momento onde a gente consegue um descolamento, né, um, um breve deslocamento do nosso corpo físico através do nosso corpo astral. Né? E esse corpo astral é um corpo energético que ele fica colado, vamos colocar assim, ao nosso corpo físico através de uma outra energia, né? Que é o duplo etérico, que ele tem a forma, eu acredito que tem esse nome, né? Porque ele, de duplo etérico, porque ele tem a forma, né? Essa forma do nosso corpo físico. Então é para manter um corpo dentro do outro, claro, cada um na sua densidade, cada um na sua dimensão, né? E ele porta os chakras, né? Esse duplo etérico, assim também como o corpo astral porta os chakras, e eles fazem a interação energética entre o corpo físico e o corpo astral e outros corpos, né? Assim como o outro corpo mental e o duplo dourado que liga esse corpo mental ao corpo astral. E nessa interação toda da circulação de energia, nós geramos um campo energético que é produzido pelas nossas exteriorizações de energia, né? Então, esse pulso que nós falamos sempre do chakra, né? Do chakra
colocar aqui o chakra cardíaco, né? Conforme ele pulsa, né? Ele vai para algum destino e ao mesmo tempo forma isso que nós chamamos de aura, que é esse campo energético, né? Que é um campo que a gente pode chamar de campo emocional também, né? E lá fica registrado praticamente todas as nossas emoções, né? Todos os nossos pensamentos ficam ali, né? Então, através de uma clarividência, você consegue enxergar esse composto energético, né? Do que nós somos. E o que é interessante, né? Conforme a gente vai no nosso dia a dia tendo contato com várias coisas, com pessoas, no nosso trabalho, na nossa casa, né, conosco mesmo, né, nós vamos absorvendo energias, né, e também exteriorizando energias. Muitas coisas ficam com a gente, né, principalmente em lugares que nós passamos. Né. Independente se ele é um ambiente mais defasado ou menos defasado. Né. Isso existe porque é uma troca energética que sempre tende a um equilíbrio. Então a gente capta essas energias. Isso fica impregnado no nosso duplo etérico. Imagina como se fosse não é bem isso, mas é como se fosse uma sujeira. Está travando? Está travando? Alguém falou que está travando, Natan? Tá legal aí para vocês? Voltou? Tá bom. E vocês me avisam que para mim aqui tá tudo normal. Então, a gente sempre tem uma troca entre pessoas e entre ambientes, né? E isso fica impregnado na gente, né? E ao mesmo tempo, a gente deixa muitas energias nos locais, né? E essas energias que ficam com a gente, quando a gente está no final do dia, nós nos sentimos esgotados. Obrigado, Maritza. Danilo também, obrigado. Nós nos sentimos esgotados, nos sentimos pesados, né? Às vezes um dia de trabalho você chega assim e fala, puxa, nossa, hoje foi bem cansativo, né? Ou de repente você fala, fiz tantas atividades, né, que eu estou cansado. Mas de repente vocês não fizeram tantas atividades, mas se sentiram cansados, né? Então essa troca energética, né, depende de muitos fatores. É multifatorial, né? Tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual e energético, né? E então, para a gente aprender a lidar com essas questões, né, a gente precisa de um tempo, de um caminho para aprender a lidar com isso, né? E justamente dizendo sobre projeção astral, né, e também é um caminho de aprendizado, né, de você entender como você funciona, entender como o ambiente funciona, como você trafega, né, dentro dele, como que você troca as energias. Né? Isso é uma realidade. Quando tivermos a consciência de enxergar mais, e daí poderemos falar, puxa, realmente é um caminho diferente, né? Eu estou enxergando uma outra realidade, né? Isso é muito importante. Rogério, tudo bem? Faz tempo que não vejo. E então tudo isso, essas cargas emocionais que nós acabamos fazendo essas trocas e também mantendo dentro da gente, faz com que no momento que a gente deite, fiquemos assim de uma forma ainda muito impregnada dessas emoções, né? Dessas cargas emocionais que são mais densas, né? E densidade no sentido de densidade da qualidade das energias, né? Por isso que quando a gente toma banho, né, a gente nos sentimos melhor, né? Porque o banho nos energiza, né? E faz com que essa energia circule e a gente descarte. Isso é muito importante a gente colocar, né? E também junto com isso, né, que acaba fazendo com que a gente não consiga ter projeções astrais mais lúcidas, vou colocar aqui algumas situações, né, que pode ser assim. Você pode, não quer dizer que isso, não, tudo que eu falar aqui não quer dizer que não possa acontecer de outra forma, tá? Como eu falei, não é uma regra. Mas, por exemplo, você pode ter uma saída do corpo involuntária e sem consciência. Isso muita gente relata, que de repente estava flutuando no quarto, né?
e falava, puxa, nossa, que coisa diferente, estou flutuando aqui, rodando no ar, estou vendo meu corpo, meu ambiente ou alguém da casa, né? Isso pode ter. Sem consciência, é daquela, acho que eu troquei um pouco, né? Mas a involuntária sem consciência é quando você sai e não percebe nada, né? Praticamente vai sonhar. A involuntária com consciência é isso que eu falei. Você sai sem intenção nenhuma e fica vendo seu corpo, o seu ambiente, né? A voluntária sem consciência, né, que você faz o exercício, se esforça, né, e faz uma meditação, sai, mas de repente não enxerga nada, ou no momento da saída, pronto, apaga tudo, né? Você não lembra de nada, né? Então isso é uma parte que é voluntária, mas sem consciência. E aquela que a gente busca, né, que é a voluntária com consciência, né? Que é o quê? Você fazer um exercício, né? E através desse exercício de um aquietamento, você pega e observa todo o processo da saída do corpo e continua lúcido, né? Ou seja, você consegue ver a saída e continua enxergando tudo aquilo normalmente, né? Então isso é uma saída lúcida, né? Com consciência. Mesmo que tenha alguns parâmetros diferentes, mas isso é uma saída, né, onde você tem o controle, né? Você administra isso, né? O sonambulismo, o centro pura essência. Perguntou aqui, sonambulismo pode estar ligado à projeção? Sim. Isso é algo para se fazer uma live muito grande também, né? Sonambulismo, hipnose, mesmerismo, tem várias situações dentro disso, né? Que a gente poderia colocar, né? Antes de eu prosseguir, eu vou colocar aqui algumas perguntas ou coisas que vocês estão colocando. A Débora, momento de sai, eu não entendi. Ou no momento de saída, alimente chama. Eu não entendi essa colocação, Débora. Ah, você colocou aqui, ou no momento de saída alguém te chama. Ah, entendi. De repente alguém te chama e você fala, puxa vida, eu estava saindo e acabou a experiência, né? Ou o gato brigando lá fora, né? O cachorro latindo, tem essas questões, né? Acontecem, né? Mas colocando coisas que não são externas nesse momento, né? O que nos impede de colocar tudo isso em prática, né? O momento que a gente vai deitar talvez seja o melhor momento que a gente vai conseguir ter um aquietamento, né? Mas será que nós conseguimos nos distanciar de todos os pensamentos das coisas que aconteceram durante o dia na nossa vida? Não ficamos com diálogos internos? Será? Né? No momento de deitar, você fala, puxa, acho que não resolvi aquilo, não consegui falar com tal pessoa, né? Aquela situação ficou mal resolvida e aquilo você fica com aquele diálogo interno tentando resolver internamente, né? Ou seja, a gente não consegue se desligar, se desvencilhar do nosso dia a dia, né? Que aquilo ainda fica dentro da gente, né? Outra questão que é muito importante também, né? É a posição que você deita na cama. É muito interessante isso, né? Por exemplo, se você tiver um colchão que ele seja mais firme ou ortopédico, por exemplo, né? Para quem deita com a barriga para cima, aí tudo bem. Mas quem deita de lado, o ombro começa a doer, né? E eu durmo barriga para cima, mas às vezes eu deito de lado assim, e o meu colchão é mais firme. Ele não é ortopédico, mas é mais firme. E se eu fico com o ombro de lado, meu ombro dói. Então isso me incomoda, né? Daí eu volto na posição assim, barriga para cima. Outra questão, temperatura, né? Se o seu ambiente está com uma temperatura
mais quente, né, a temperatura ambiente mais elevada, é interessante você colocar um lençol, né, uma, um edredomzinho bem fininho, alguma coisa que não te dê aquela sensação de estufa depois, sabe, durante a noite, que às vezes você está dormindo, o seu corpo começa a relaxar, apesar de ele resfriar um pouco, ele começa a ficar abafado, o ambiente fica abafado, né? E daí você não consegue ficar muito tempo se exercitando, né? Então o ambiente é interessante. E na outra condição, o ambiente muito frio, né? E você ficar com pouca roupa, né? Ou pouco cobertor. No momento que você está relaxando, seu corpo vai esfriar. E daí você vai sentir mais frio. Isso vai te incomodar, né? Então tem várias situações que podem impedir isso daí, né? Que mais? A temperatura. Iluminação. A gente pode pensar na iluminação. Tem gente que precisa dormir com um ambiente totalmente apagado, né? Qualquer luzinha fica incomodado, né? Ou ao contrário, precisa de uma luz para conseguir dormir. Então, é questão de você conseguir ambientar o seu espaço, né, para que você se sinta bem, né? E também os sons, como a gente está falando, né, do gato, do cachorro, ou alguém te chamando, né? Manter o ambiente tranquilo. Por isso que é interessante, às vezes, dormir, né, bem, e depois lá para o final da madrugada, começo da manhã, não sei, 5 horas da manhã, alguma coisa assim, e fazer a prática, né, que o ambiente está mais tranquilo, mais silencioso. E você está mais descansado também, né? Então esse é um dos fatores que eu acho que é muito interessante, né? E outra coisa, tempo de relaxamento, né? Se você conseguir ficar bastante tempo, lógico que você vai conseguir um relaxamento maior, né, e vai conseguir uma progressão maior nesse estado, né, de percepção das energias. E isso te leva ao foco. Então, até que ponto você consegue ficar deitado assim, relaxando todo o corpo, né, e isso não te dá nenhuma angústia, né, que o braço está doendo, a posição, né? Então, cada um vai entrando dentro de um processo assim, né, que vai encontrando, que vai se sentindo cada vez mais confortável. O importante é estar confortável, né? Isso é muito importante dizer, porque se você for pensar assim, mas eu não preciso de nada disso, tem pessoas que saem do corpo e não usam nada disso. Sim, tem pessoas que não precisam realmente, né? Como eu falei, você pode sair involuntariamente, né, e ter percepções. Tem pessoas que relatam que enquanto não estudava projeção astral, saía do corpo, né? Começou a estudar projeção astral para conseguir entender, parou o processo. Provavelmente ela se deparou com essas questões, né? E deve ter assimilado alguma regra dentro dela para conseguir evoluir aquilo dentro dela que ela já tinha, né? E parou no processo, né? Então isso é comum. Por isso que eu digo que não é uma regra, né? Cada um vai encontrando o seu caminho. E olha só, nós vamos fazer uma prática aqui, tá? Porque são coisas assim que nós podemos fazer durante o dia, são práticas curtas, tá? E que daí vocês podem ir colocando outros itens, né? Para fazer durante a noite, e encontrando outros meios, né? E vocês mesmos aprendendo a se conduzirem, né? Isso que é muito legal, fazer com a própria voz, né? Até gravar a própria voz, né? E você vai achando um meio de conseguir isso, de estimular essa projeção astral, né? Deixa eu ver aqui. A Miriam Chique. Por que projetada sinto a barba do meu marido me picando? Será que ele fica próximo de você? Pode ser, né? Mas ao mesmo tempo pode ser uma sensação de movimentação energética, né? Porque essa movimentação energética, você sente parece que umas picadas no corpo, né? É só movimentação energética, parece que tem bichinhos andando, né?
Isso é comum, né? E talvez a gente transfira realmente para essa questão física, né? Se ele estiver perto de você. Mas pode ser também que de repente no deslocamento você vá para mais próximo dele ainda e sinta o encostar a barba, né? E você traz essa sensação. Mas na maioria das vezes é uma sensação de movimentação energética, né? Muitas pessoas relatam pontos, né? Que parece que estão picando, coisas assim, né? O Eric Scardina. É melhor deitar com muito ou pouco sono para tentar se projetar. O interessante é assim, você primeiramente deitar, né, quando estiver com pouco sono, porque a possibilidade de você dormir quando você relaxar é muito maior, né? Quando você acostumar com isso, o seu corpo já vai estar habituado, né, a esse sinal, né, a esse momento, provavelmente você não vai dormir, né? Muitas pessoas relatam também que conforme vai fazendo o processo de relaxamento, né, e uma circulação de energias que eu vou conduzir aqui, ela apaga depois que ela apaga ou aquela circulação fica muito intensa, ela perde o sono, né, porque ela já revitalizou o corpo. Então o sono acaba sumindo, né, mas é interessante manter-se acordado, né. A Débora Schenck pergunta qual a importância de fazer a PA, né? Então, como nossa origem não é daqui, né, um dos princípios, né, a gente poderia tirar vários. Um deles é o autoconhecimento, né, porque se nós acreditarmos que só existe essa dimensão física, né, nós não teríamos interação com nenhuma, né, essa questão do espírito, né, ficaria uma coisa como uma história só, né? Então, a partir do momento que você consegue realizar uma projeção e colocar isso na sua vida como algo real, a sua vida se amplia para outras dimensões, né? O seu contato com outras coisas se amplia, né? E o autoconhecimento daquilo que você é também se amplia, né? É um autoconhecimento, é uma ferramenta realmente de autoconhecimento, né? Daí imagina, você vai treinando tanto projeção astral que você começa a ver as suas vidas passadas, né? Sua clarividência começa a se ampliar. Você vai entendendo mais sobre comportamento, porque você vai enxergando as energias, né? E conforme aquelas energias se movimentam da pessoa ou sua, você vai compreendendo como as pessoas funcionam e como você funciona, como é a interação das energias, né? Então é um vasto conhecimento, né? São muitas coisas, né? A gente poderia fazer uma live só disso, da importância da PA, né? E como Moisés coloca também, é a gente entender o processo da morte, né? E o processo da vida também, né? E o motivo de estarmos aqui, que eu acho que isso é um dos principais motivos que nos move, né, como humanidade, né? Entender os nossos motivos de estar aqui, né? Por que existimos? A Rospe Martim, boa noite. Eu estava acordada, sentada, vi um corpo saiu e um corpo saiu dentro de mim. Em frente à porta de saída, olhei para trás, vi meu rosto, muito estranho. Eu acredito que você saiu do corpo e se viu. Ou um corpo saiu de dentro de você e ficou na porta. Tem projeções que são projeções de dupla consciência, né? Você pode estar no seu corpo, né, e você como se fosse duplicando, né, e se ver realmente, né? Legal. Daqui a pouco a gente vai para a prática, hein, pessoal? Fátima Virtual. Esta noite eu fiquei paralisada e ouvi alguém no quintal e lutei para despertar. Não consegui. Fui até o quintal e tinham levado meu carro. Puxa vida, era um pesadelo. Quando amanheceu, o carro estava lá. Bom, pensei que fosse realidade. Né? Mas é interessante, né, essas questões, né, que a gente vai trazendo e
E as coisas ficam sérias para a gente, né? Porque a gente não sabe se isso é realidade ou não. E é interessante porque os sonhos dizem bastante coisa para a gente, né? Mas imagina se a gente tivesse uma projeção lúcida, né? Assim como a Débora colocou. Vamos supor, você tem uma projeção lúcida onde você vai ver algum momento de algum acontecimento, né? E daí você olha aquilo e anota. E daí, quando aquilo vai acontecer, você sabe toda a sequência daquilo. Daí você fala, puxa, eu já vi isso, eu acho que é um déjà vu. Daí você fala, não, eu anotei isso. Eu sonhei que eu estava flutuando ou vivenciando algo. Daí você fala, puxa, olha, realmente aconteceu. Com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso e até de alguma forma uma possibilidade de prevenção, se for algo assim como a Fátima colocou, né? Outras situações que você já previu, né? Então é uma das questões da projeção astral, né? É isso aí, entre outras coisas. É, vou colocar mais alguma outra pergunta aqui do Marco Aurélio Andrade. É, quero me projetar com o propósito de encontrar a minha mulher que fez a passagem há menos de 3 meses. É possível? Sim, é possível. É possível. Vou te dar. Ah, Marco, você é o Marco Zero. Ah, Marco, tudo bem? Estou vendo sua foto aqui. Acho que é você. Depois você coloca aí para ver se é você. Amigo nosso. É, então, é possível sim, né? O que que é importante? Eu sei que a questão emocional num momento desse é muito grande, né? Não tem como a gente negar, não tem como, né? Ainda mais com a ligação que a gente tem com um ente querido, né? É difícil a gente desassociar. Marco, tudo bem? É difícil desassociar, né? No momento que a gente está querendo uma coisa assim avidamente, né? Tem duas questões. Ou a gente cria uma ansiedade tão grande e o processo não acontece, ou essa vontade tão grande é o impulso para que isso aconteça, né? Isso Moisés tem relatos, né? Sobre o pai dele e a mãe dele, né? Que o pai dele sempre quis encontrar com a, com a esposa, né? Com a mãe do Moisés, e ele era yogi, né? Tinha uma expertise muito grande em yoga. Moisés ensinou para ele o processo da projeção e ele fazia continuamente. Um dia ele conseguiu, né? E ele ligou pro Moisés, todo feliz e tudo mais. Então, o fator ansiedade pode travar o processo, né? Mas eu acho que é uma busca, né? Se quiser fazer todos os dias, que é isso que eu falei no começo, né? Você tem que acostumar, né, o seu organismo, o seu pensamento, que naquele momento você vai fazer isso. E se torna uma rotina, né? E com certeza em algum momento você vai conseguir sim, é possível, com certeza, né? É o Carlos Nakagawa. Boa noite, José Alexandre. Está tendo a prática de clarividente e projeção astral na Percorreia? Não está mais. Aquela unidade já se encerrou, né? Nós temos só as práticas em São Damião, né, para os membros, né, que são os associados. Daí, se você quiser, você entra em contato, né, com o centro de estudos. Eu acho que a Andréia está aí. A Maritza, alguém pode colocar o telefone de contato ou o e-mail, né, que você possa entrar em contato para ver como você pode participar, tá bom? Tenho saudades de lá também. É... Bom, pessoal, vamos para a prática. Tem muitas perguntas, muitas coisas. Nós teremos outras lives sobre essa questão, a gente vai poder colocar, mas vocês podem até deixar as perguntas ou as dúvidas ou as coisas que vocês, as histórias de vocês, o que vocês passam, tudo, podem deixar, né, registrado na página aí do Instagram, né, do SEC, que daí eu vou respondendo, outras pessoas também, outros coordenadores que também fazem as lives vão respondendo também, e a gente vai tendo uma interação, tá bom? Então, o que que acontece para a gente fazer um exercício? Para estimular, né, para vocês ficarem... Eu acho, né,
eu fiquei estimulado, porque a primeira vez que eu ouvi o Moisés numa palestra falando, eu falei, puxa, eu não posso perder mais isso. Né? E desde então, desde 2008, eu não parei mais, né, de praticar e fazer parte do SEC, né? Então, isso foi o maior estímulo para mim, né, de ver que é possível. Então, são exercícios que são simples, né, e que cada um vai colocando no seu dia a dia com o seu tempo e vai encaixando, né? E eu vou propor para vocês agora, quem estiver sentado ou deitado, ficarem mais quietos, né? E fechem os olhos um pouquinho, só para vocês sentirem como vocês estão. Qual é o estado de vocês? Para vocês perceberem um pouco o estado de tensão do seu corpo. Continue respirando, não precisa prender a respiração. Como estão os seus ombros? Eles estão tensos, né? Se eles estiverem tensos, pode soltar os ombros, encostar mais na cadeira ou no sofá onde vocês estiverem ou deitados. Tentem relaxar um pouco. Seu pescoço, né? Você está mais para frente da tela, está mais para trás, está mais para baixo, está mais rígido, né? Tente relaxar um pouco, colocar uma posição que você sinta um relaxamento no pescoço. Isso é difícil, mas assim, porque ele faz parte da sustentação da coluna, né? Mas tem uma posição que você encontra que ele não força, né, a musculatura posterior da nuca. E sua coluna, como que está? Está mais ereta, mais curvada, seus ombros estão mais para frente, está mais para trás, né? Os isquios, né? A parte do cóccix está mais para frente ou para trás. Tente encostar o máximo possível a coluna no lugar. E seus pés estão totalmente encostados no chão ou só a ponta? Isso gera uma tensão, né, nas panturrilhas, nas coxas. Seus pés, suas pernas estão balançando intermitentes, né? Sabe que a pessoa que fica com ansiedade, ela fica intermitentemente balançando a perna, né? Tente parar um pouco, coloque os pés no chão, continue respirando. Estenda a musculatura das pernas e do abdômen. Solta o abdômen. Respira mais pelo diafragma. O diafragma fica aqui bem embaixo da caixa torácica. E seu ritmo cardíaco, como está? Está mais tranquilo ou mais intenso? Se estiver mais intenso, vai colocando no mesmo ritmo da sua respiração, enquanto você vai respirando lentamente. Tente mexer o pescoço para um lado e para o outro, ver se ele estala, ou se tem aquela areinha, sabe, na parte de trás aqui da vértebra. Tente relaxar. Você pode também espreguiçar, levantar os braços assim, dar uma espreguiçada. Estica o corpo. Tudo isso estimula a circulação de energia, né? Esses movimentos. Você vai relaxando. Vai respirando. Tente pensar em algo que não seja
coisas externas do seu trabalho ou do seu ambiente. É como se você estivesse ouvindo somente a minha voz e a respiração, a sua respiração. Tente se concentrar nisso, como se fosse uma tela em branco ou um quadro negro, né? Esse quadro negro você pode colocar algo como um ponto, que você fica observando esse ponto, uma linha, mas não coloque imagens com muitas informações, que daí você pode devanear. Coloque algo que você consiga identificar como um foco. E você vai respirando. E você observando esse ponto, que é mais interessante, esse ponto para você agora parece um ponto luminoso no meio do nada. E conforme você vai respirando e expirando, esse ponto luminoso começa a tomar um outro tamanho e começa a se ampliar bem devagar conforme a sua respiração. E sem você acompanhá-lo com os olhos, como se você estivesse só observando a qualquer distância, esse ponto luminoso se movimenta para cima, bem devagar, e ele vai descendo até seus pés, bem devagar, passando por todo o seu corpo à sua frente. Daí você inspira, esse ponto luminoso sobe até sua cabeça. Quando você expirar, esse ponto luminoso vai descer até seus pés. Conforme você vai inspirando e expirando, você vai dando movimento a esse ponto luminoso, que pode ser no ritmo da sua respiração, sem a necessidade de acelerar, somente para você ter isso como um foco e prestar atenção que nesse momento as energias circulam no seu corpo, no seu duplo etérico, no seu corpo astral. E conforme ele se movimenta, esse duplo etérico, que é essa camada energética em volta do seu corpo físico, ela começa a se expandir como um balão, mas bem lentamente. E a sensação que te dá é que você aumenta de tamanho fisicamente. Mas é uma sensação energética, que pra gente parece que é no corpo físico. E ela vai circulando sua energia, circulando. A sensação de leveza pode aparecer, ou uma sensação de peso do corpo físico, algumas sensações de pontadas, de coceira, de ouvir um lugar que está, um som que está muito longe, ou um som que está perto, que fica mais alto. Algumas imagens começam a aparecer, outras luzes. É uma sensação de leveza. E essa luz vai tomando o seu corpo, bem lentamente, conforme você vai inspirando e expirando. Vai sentindo que essa luz começa a fazer parte de você. Você sente que você é essa luz, que vai se ampliando,
se ampliando. Você vai sentindo cada vez mais a presença da batida do seu coração e sua respiração, seu corpo mais relaxado. Cada vez mais você vai se aprofundando nessa energia. E agora essa energia, essa luminosidade vai diminuindo bem lentamente. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. E você começa a sentir o seu corpo físico novamente, mexendo os dedos, as mãos, os braços, as pernas. Espreguiça novamente. E toma consciência do seu corpo físico. Abra os olhos. E é isso. E finaliza a experiência. Será que alguém voltou? Porque não estou vendo nenhuma reação. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vocês estão aí? Ou todo mundo está fora do corpo? Obrigado, André. Ah, Isabel. Oi, Isabel, tudo bem? Vocês demoraram para voltar aí. Acho que vocês estavam bem longe mesmo, hein? Ah, que legal. Então, isso é uma prática. Ô, Simone, tudo bem? Então, isso é uma prática curta, né? Que a gente pode fazer. E então, por exemplo, depois do almoço, depois do serviço, senta, não sei onde vocês trabalham, né? Como que é o ambiente de trabalho, senta lá um pouco, espreguiça, né? Ou se tiver um lugar onde vocês possam ficar um pouco isolados, espreguiça lá, fecha os olhos um pouquinho, dá uma descansada, né? É esse momento, né? Então, se todo dia nós conseguirmos fazer um pouquinho, né? É um pouquinho de coisa que a gente vai colocando, um pouquinho de areia do nosso caminhão que a gente vai colocando para que as coisas aconteçam, né? Paula, obrigado. Nossa, primeira vez, que legal. Vamos fazer bastante, né? Então vocês depois podem rever, né, essa live e aproveitarem, anotarem, e também vocês podem criar o seu próprio ritmo, né?